Graça e paz, meu nobre, doce peregrino, como é que vocês estão? Eu creio que está bem, que Deus está no controle da vida de cada um, amém? Quero agradecer a todos pelo apoio que estão dando ao canal, compartilhando, dando seus likes, compartilhando nas redes sociais. Deus recompense a todos. Assim a gente fazendo, nós estamos trabalhando juntos, não só eu, mas todos vocês, pela missão integral, amém? Nós hoje vamos para nossa lição, o lugar santíssimo. Estamos estudando o tabernáculo que reflete a Cristo, né? E estamos em Hebreus 11, na Galeria da Fé, né? Nosso canal Caminho da Fé, ele só tem como objetivo estudar a palavra de Deus. Não que eu seja uma pregadora, uma teóloga, não, nada disso, mas é porque eu gosto, eu amo de estar falando das coisas de Deus. Assim a gente vai crescendo na força do Senhor, no conhecimento, né, de Deus, e nós vamos nos fortalecermos, porque a noite está vindo, né? Jesus, ele disse em João 9,4, convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Isso significa consciência da sua chamada. Enquanto é dia, a noite vem. A noite de Jesus era a cruz do Calvário. Quando ninguém pode trabalhar, a noite está chegando, meus queridos irmãos. E nós devemos nos preparar. Devemos buscar ao Senhor. Vamos para o lugar santíssimo que estamos lá no Monte Sinai, lembra? Estamos no último ciclo da vida de Moisés, que é levar o povo de Deus à terra prometida. O lugar santíssimo, texto áureo é Hebreus 9:3. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos. Verdade prática, pelo sangue de Jesus Cristo, o véu da separação foi rasgado. Aleluia. Temos liberdade e confiança para entrar no trono da graça de Deus. Vamos ver aqui o véu do lugar santíssimo. O véu como barreira ao livre acesso à presença de Deus. Antes de Jesus morrer na cruz do Calvário, tinha um véu que nos impedíamos de entrar direto ao trono de Deus. O véu era uma cortina feita de linho fino branco, entretecido com fios de cores azul, púrpura e carmesim. O propósito deste véu era separar o lugar santíssimo no qual estava a Arca da Aliança. Êxodo 26:33, no lugar santo. No lugar santíssimo só podia entrar o sumo sacerdote. Nenhum israelita comum podia entrar ali. Só o sumo sacerdote. A narrativa bíblica revela o significado especial do ato de quando Jesus estava na cruz, expiando o nosso pecado. Ele ministrou intercessoriamente por nós. Quando Jesus estava na cruz, morrendo por nós, ele estava ministrando ao nosso favor, derramando o seu sangue para nos salvar, e assim também a gente ter livre acesso a Deus. A ministração de Cristo, ele ministrou por meio do seu sangue no lugar santíssimo, rasgando o véu da separação. Na hora que Jesus morreu, que seu sangue foi derramado, lá no lugar santíssimo, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, assim rasgando a barreira da separação. A ministração de Cristo foi em favor de todo mundo, e não só de uma pessoa, de uma etnia, de um povo. Foi por mim e por você que Jesus morreu na cruz. O véu tinha um bordado especial com a figura de querubins. Êxodo 26:31.
Deus ordenara que se bordassem no véu à mão as figuras de querubim. Deus, ele fez essa ordem, borde à mão as figuras dos querubim. Por quê? Porque as figuras dos querubim é uma pergunta. Foi bordada no véu. A Bíblia registra a história da rebelião do querubim, né? Presunçoso e orgulhoso. Quem foi esse? Lúcifer, que está lá em Ezequiel 28. Mas só que ele foi expulso lá do paraíso por se rebelar contra Deus, lá do céu, do paraíso não, do céu. E quem ouviu a conversa dele? Quem foi atrás da conversa dele? Isso também nos retrata uma lição, que não é toda voz, não é toda fala que devemos estar ouvindo. O nome deste querubim hoje é Satanás, o anjo que rebelou-se contra Deus e também levou com ele uma parte dos seres celestiais. O véu da separação foi rasgado e hoje temos liberdade e comunhão com Deus. Quando Jesus rasgou o véu do templo, ele estava nos dando liberdade e livre acesso para a gente ter comunhão com Deus. A figura de querubins bordado no véu lembra ao homem que o trono do Senhor está cercado destes seres angelicais, refletindo a santidade do Altíssimo, né? Refletindo a santidade do Altíssimo. Eles também foram esculpidos sobre o propiciatório, com as asas voltadas para a Arca da Aliança, com o objetivo de proteger a Arca da Aliança. Está escrito lá em Êxodo 25. Vamos ver aqui uma figura, como foi desenhado este propiciatório, onde protegia a Arca da Aliança, que é a tampa. Aqui, os querubins de ouro batido, um ficava na frente do outro, as asas deles era a ponta para a outra, protegendo a Arca da Aliança. O véu e o trançado de seus fios. Para nós, o tabernáculo e seus móveis sagrados tipificava o Senhor Jesus. Logo podemos destacar o seguinte: os tecidos que constituíam o véu, que demarcava o lugar santo e o santíssimo, é símbolo do caráter santo pleno de nosso Senhor. Então tudo retratava e apontava para Jesus. Por isso que nós devemos ler a palavra de Deus de capa a capa. Nós devemos estudar a palavra de Deus de capa a capa. Nós devemos. Não devemos isolar um versículo ou procurar no Google, não, devemos orar, estudar, ler e orar, porque a Bíblia ela não é um livro comum. Ela não é um livro comum. Assim, a cor azul aponta para a sua divindade, a púrpura para a sua realeza, a branca para a sua santidade, o carmesim para a sua obra expiatória por toda a humanidade. Lembra que essas cores sempre estão repetindo? O Senhor lembrando a gente para ficar encravado no nosso espírito, né? A azul aponta para a divindade, a púrpura para a sua realeza, a branca para a sua santidade, o carmesim para a sua obra expiatória por toda a humanidade. Ainda o escritor aos Hebreus traz uma imagem forte e viva do véu, juntamente com seus fios trançados, que representava na carne de Cristo a união da natureza humana e divina de nosso Senhor. Jesus Cristo, quando ele era 100% homem e era 100% Deus. Ele era assim. Essas cores retratam essa humanidade
de Jesus. Azul aponta para a sua divindade, que ele é divino. A púrpura para a sua realeza, que ele é rei. Amém? O branco para a sua santidade, porque ele é santo. Quer ver mais? O carmesim para a sua obra expiatória, que é o quê? O sangue de Jesus. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no Santo do Santo pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, né? Olhe, quando você for orar, eu e você, sempre peça perdão a Deus pelo poder que há no sangue de Jesus. Esse é o vivo caminho. E entre sem culpa e entre sem medo, porque Deus nos deu essa liberdade para estar buscando Ele. O véu tinha um bordado especial com a imagem de querubins. Era trançado em linho fino e uma barreira ao livre acesso a Deus. Essa barreira foi quebrada quando Jesus morreu no Calvário. O propiciatório do véu interior. O véu era um símbolo da presença de Deus no lugar santo. Ora, ninguém poderia ver a Deus e continuar vivo. Esse véu era um símbolo da presença de Deus, o lugar santo. Deus tinha santificado aquele lugar. Ninguém poderia ver a Deus e ficar vivo. Ninguém poderia entrar ali e ficar vivo. Mas depois da morte de Jesus, nós temos o livre acesso. Só quem não quiser Deus. O véu, um impeditivo ao acesso à presença de Deus. Separação que o véu interior fazia dos dois lugares sagrados. O lugar santo e o lugar santíssimo. Demarcava também os lugares de atuação dos sacerdotes. No lugar santo era permitido a entrada dos sacerdotes comuns. No santíssimo é do sumo sacerdote. No lugar santo, só os sacerdotes comuns entravam. No lugar santíssimo, só o sumo sacerdote. Então, o véu impedia o acesso, né, antes da morte de Jesus. O véu indicava o caminho à presença de Deus. Sabemos que o sumo sacerdote podia entrar no lugar santíssimo, não por méritos pessoal, nem pela formosura do véu, senão mediante o sangue da expiação. Aqui era o sangue dos animais, mas hoje o sangue de Jesus, que nos purifica de todos os pecados, nos dá livre acesso para entrar. A única função deles era expiar o próprio pecado e o pecado do povo. Por isso, toda a orientação divina quanto à pureza do sumo sacerdote e da sua casa, era rigoroso. Então, para se entrar diante da presença de Deus, o sumo sacerdote, no lugar santo dos santos, no Santíssimo, ele tinha que estar com a vida íntegra. Ele e a família, porque senão morria. E hoje, o sangue de Jesus nos purifica de todos os pecados. O véu interior tinha o propósito de ser o símbolo da presença de Deus no lugar santíssimo. O impeditivo direto à presença divina e à indicação do caminho para Deus. Era algo que impedia esse véu de irmos até a presença de Deus. Hoje, o que é que impede a qualquer ser humano ir diante da presença de Deus? O pecado.
O pecado, ele faz barreira de separação entre Deus e o homem. Mas nós não temos pecado, porque a Bíblia diz lá em João, aquele que não tem pecado é mentiroso, mas somos pecadores redimidos pelo sangue de Jesus, amém? Como era o lugar santíssimo? O lugar santíssimo tinha um formato quadrangular. O lugar santíssimo era conhecido também como o Santo dos Santos, um lugar quadrangular, forma de um cubo que media 10 côvados de altura e 10 de largura e 10 de comprimento. Então, a medida do lugar santíssimo era iguais. É importante destacar aqui que as medidas do lugar Santíssimo do Santíssimo no sistema decimal possui um número diferente, uma vez que pesos, medidas e valores hebraicos são obscuros e o resultado sempre produz algumas pequenas diferenças numéricas. De acordo com a Bíblia de estudo pentecostal, um côvado equivalia à medida de 2 palmos, ou ao tamanho de nosso antebraço, o equivalente, portanto, a 45 centímetros, era menor que o lugar santo. O Santíssimo era menor do que o lugar santo. O lugar santíssimo tipificava o trono de Deus em Israel. Foi feito daquela forma porque foi indicado por Deus. O lugar continha apenas um mobiliário, a Arca da Aliança. A Arca da Aliança tipificava a plenitude da presença de Deus, sua santidade, glória e majestade. Ali Deus habitava entre o seu povo, né? No Novo Testamento, esta imagem revela o que Paulo escreveu aos Efésios, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura, a profundidade, e conheça o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Efésios 3, 17 a 19. Esse lugar santíssimo, Paulo falou aqui, o vosso coração está arraigado aqui. O nosso lugar santíssimo tem que estar limpo, puro. O que podemos aprender por trono de Deus e a importância do lugar santo? O lugar santo era antessala do lugar santíssimo, o que mostra o caráter santo da presença de Deus, representado na Arca da Aliança, porque Deus, santo e glorioso, ali estava. Não percamos de vista a dimensão da santidade da glória de Deus. Sejamos santos e não desprezemos o sacrifício de nosso Senhor Jesus. Uma coisa que eu falei aqui, qual é o único pecado que vai levar a pessoa para o inferno? Lembra nos outros vídeos? Vocês podem descrever aí nos comentários. É não aceitar Jesus como Senhor e Salvador. É desprezar a obra vicária do Senhor Jesus lá na cruz do Calvário. Esse é o pecado que leva o homem para o inferno. E os outros pecados que estão no decálogo? Sim, meu amigo, meu irmão em Cristo, meu peregrino. Aquele que rejeita Jesus, ele não vai cumprir decálogo nenhum, entendeu? É isso. E aqui o autor, ele diz, veja a santidade de Deus, retratando sobre nós que sejamos santos, e valorize
a obra vicária de Jesus lá no Calvário. Sempre, nunca, sempre devemos agradecer, irmãos. Cuidado, a palavra de Deus nos alerta que o nosso adversário anda de redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5:8. Vamos ver. Devemos, irmãos, ser pessoas gratas. Jesus morreu por mim e por você. Eu mesmo não valia nada. Sabe o que era que eu merecia, irmão? Eu sou um inferno. 5:8. Primeira carta de Pedro 5:8. Sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramindo como leão, buscando a quem possa tragar. Sede sóbrio, valorize, seja santo. Seja santo. O santo do santo, ele representa a presença santíssima e gloriosa de Deus no meio do seu povo. Este lugar especial é o único do tabernáculo, mostra o que o Senhor Jesus Cristo, o sumo sacerdote perfeito. Jesus Cristo é o sumo sacerdote perfeito que foi levar, que se fez sacrifício lá na cruz do Calvário para me salvar e te salvar. Amém? Aleluia. O sumo sacerdote perfeito fez ao rasgar o véu da separação, diferente daqueles dias onde o lugar santo não era aberto a todas as pessoas. Hoje, por meio da obra de Cristo, podemos entrar ao trono de Deus com ousadia e confiança no Senhor. Não fique relembrando do passado, ou não fique achando que você é menor, que Deus não vai lhe ouvir. Vai ouvir sim. Vai ouvir sim. Ele rasgou o véu do templo para você ter acesso. E ele intercede por você. E eu me recordo que eu, nova convertida, eu tive uma revelação de sonho. Eu tive uma revelação de sonho e eu senti de contar aqui. E eu vi que Jesus vinha na minha casa e ele me levava. Ele dizia assim: está na hora de você orar, interceder. E eu era transportada para a antessala do lugar santíssimo. E ele entrava no santo do santo, no lugar santíssimo, e eu ficava ali orando. Ele estava dizendo a mim, eu nova convertida: eu estou intercedendo por você. Eu estou intercedendo por você. Sempre faça isso. Eu sou o seu intercessor, o sumo sacerdote diante do Pai. Amém, peregrino? Você é muito importante, eu sou muito importante, somos importantes. E você, meu querido irmãos, eu vou deixar que ainda não aceitou Jesus. Se 1 Pedro 5:6, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte. Se humilhar como você que ainda não aceitou Jesus? Aceite Jesus como Senhor e Salvador, porque Jesus está voltando. Nós estamos que nem as noivas virgem prudente, colocando reserva nas nossas lâmpadas, porque a noite escura está chegando. E o que é que você vai fazer, eu e você, se a gente não tiver reservas, né, da palavra, da oração? Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus, Pai, estou diante de Ti, Senhor, muito feliz com essa lição, muito grata a Ti, porque o Senhor rasgou o véu do templo, de alto a baixo, e intercedeu por nós, através do Seu sangue, ao Pai. E neste momento eu entro diante do Pai, pelo poder que há no nome de Jesus, e te pedindo perdão, Pai, pelo poder que há no sangue de Jesus,
perdoa todos os meus pecados. Senhor, eu apresento cada inscrito, cada um que vai ouvir, Senhor, esta palavra, dê ânimo, dê força, guarde com a sua proteção, Senhor, em nome de Jesus. Ó meu Deus amado, ajuda-nos a compreender a Tua palavra, a termos reservas, porque a noite escura está vindo. Também te apresentamos a nossa nação, o Brasil, e te pedimos que o Senhor tenha misericórdia e ajude o Brasil, Senhor. Ajuda o Brasil com Tua misericórdia. Ajuda o poder judiciário, o poder legislativo. Desperta a Tua igreja brasileira para estar se levantando e se preparando. Em nome de Jesus, amém. Amém, meu querido peregrino. Muito obrigado por tudo. Quero agradecer muito cada like, cada comentário. E se prepare, porque Jesus ele está voltando. Amém? Um beijo no coração. Deus abençoe todos vocês.